Título 3. Dos incidentes da execução. Capítulo 1. Da suspensão condicional da pena. Artigo 696. O juiz poderá suspender, por tempo não inferior a 2, nem superior a 6 anos, a execução das penas de reclusão e de detenção que não excedam a 2 anos, ou por tempo não inferior a 1, nem superior a 3 anos, a execução da pena de prisão simples, desde que o sentenciado, inciso 1, não haja sofrido, no país ou no estrangeiro, condenação irrecorrível por outro crime a pena privativa da liberdade, salvo o disposto no parágrafo único do artigo 46 do Código Penal. 2. Os antecedentes e a personalidade do sentenciado, os motivos e as circunstâncias do crime autorizem a presunção de que não tornará a delinquir. Parágrafo único. Processado beneficiário por outro crime ou contravenção, considerar-se-á prorrogado o prazo da suspensão da pena até o julgamento definitivo. Artigo 697. O juiz ou tribunal, na decisão que aplicar pena privativa da liberdade não superior a 2 anos, deverá pronunciar-se motivadamente sobre a suspensão condicional, quer a conceda, quer a denegue. Artigo 698. Concedida a suspensão, o juiz especificará as condições a que fica sujeito o condenado, pelo prazo previsto, começando este a correr da audiência em que se der conhecimento da sentença ao beneficiário e lhe for entregue documento similar ao descrito no artigo 724. Parágrafo 1º. As condições serão adequadas ao delito e à personalidade do condenado. Segundo, poderão ser interpostas, além das estabelecidas no artigo 767, como normas de conduta e obrigações, as seguintes condições. Inciso 1. Frequentar curso de habilitação profissional ou de instrução escolar. 2. Prestar serviços em favor da comunidade. 3. Atender aos encargos de família. 4. Submeter-se a tratamento de desintoxicação. Parágrafo 3º. O juiz poderá fixar a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, outras condições além das especificadas na sentença e das referidas no parágrafo anterior, desde que as circunstâncias o aconselhem. Quarto, a fiscalização do cumprimento das condições deverá ser regulada nos estados, territórios e Distrito Federal por normas supletivas e atribuída a Serviço Social Penitenciário, patronato, conselho de comunidade ou entidades similares, inspecionadas pelo Conselho Penitenciário, pelo Ministério Público ou ambos, devendo o juiz da execução na comarca suprir, por ato, a falta das normas supletivas. Quinto, o beneficiário deverá comparecer periodicamente à entidade fiscalizadora para comprovar a observância das condições a que está sujeito, comunicando também a sua ocupação, os salários ou proventos de que vive, as economias que conseguiu realizar e as dificuldades materiais ou sociais que enfrenta. Sexto, a entidade fiscalizadora deverá comunicar imediatamente ao órgão de inspeção, para os fins legais, artigos 730 e 731, qualquer fato capaz de acarretar a revogação do benefício, a prorrogação do prazo ou a modificação das condições. Sétimo, se for permitido ao beneficiário mudar-se, será feita comunicação ao juiz e à entidade fiscalizadora do local da nova residência, aos quais deverá apresentar-se imediatamente. Artigo 699. No caso de condenação pelo tribunal do júri, a suspensão condicional da pena competirá ao seu presidente.
Artigo 700. A suspensão não compreende a multa, as penas acessórias, os efeitos da condenação, nem as custas. Artigo 701. O juiz, ao conceder a suspensão, fixará, tendo em conta as condições econômicas ou profissionais do réu, o prazo para o pagamento, integral ou em prestações, das custas do processo e taxa penitenciária. Artigo 702. Em caso de coautoria, a suspensão poderá ser concedida a uns e negada a outros réus. Artigo 703. O juiz que conceder a suspensão lerá ao réu em audiência a sentença respectiva e o advertirá das consequências de nova infração penal e da transgressão das obrigações impostas. Artigo 704. Quando for concedida a suspensão pela superior instância, a esta caberá estabelecer-lhe as condições, podendo a audiência ser presidida por qualquer membro do tribunal ou câmara, pelo juiz do processo ou por outro designado pelo presidente do tribunal ou câmara. Artigo 705. Se intimado pessoalmente ou por edital com prazo de 20 dias, o réu não comparecer à audiência a que se refere o artigo 703, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena, salvo prova de justo impedimento, caso em que será marcada nova audiência. Artigo 706. A suspensão também ficará sem efeito se, em virtude de recurso, for aumentada a pena de modo que exclua a concessão do benefício. Artigo 707. A suspensão será revogada se o beneficiário, inciso 1, é condenado por sentença irrecorrível à pena privativa da liberdade. 2. Frustra, embora solvente, o pagamento da multa ou não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano. Parágrafo único. O juiz poderá revogar a suspensão se o beneficiário deixa de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, de observar proibições inerentes à pena acessória ou é irrecorrivelmente condenado a pena que não seja privativa da liberdade. Se não a revogar, deverá advertir o beneficiário ou exacerbar as condições ou ainda prorrogar o período da suspensão até o máximo, se esse limite não foi o fixado. Artigo 708. Expirado o prazo de suspensão ou a prorrogação, sem que tenha ocorrido motivo de revogação, a pena privativa de liberdade será declarada extinta. Parágrafo único. O juiz, quando julgar necessário, requisitará, antes do julgamento, nova folha de antecedentes do beneficiário. Artigo 709. A condenação será inscrita com a nota de suspensão em livros especiais do Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere, averbando-se, mediante comunicação do juiz ou do tribunal, a revogação da suspensão ou a extinção da pena. Em caso de revogação, será feita a averbação definitiva no registro geral. Parágrafo 1º. Nos lugares onde não houver Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere, o registro e a averbação serão feitos em livro próprio no juízo ou no tribunal. Segundo, o registro será secreto, salvo para efeito de informações requisitadas por autoridade judiciária, no caso de novo processo. Terceiro, não se aplicará o disposto no parágrafo 2º quando houver sido imposta ou resultar de condenação pena acessória consistente em interdição de direitos. Capítulo 2. Do livramento condicional.
Artigo 710. O livramento condicional poderá ser concedido ao condenado a pena privativa da liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que se verifiquem as condições seguintes. Inciso 1. Cumprimento de mais da metade da pena ou mais de 3/4, se reincidente ou sentenciado. 2. Ausência ou cessação de periculosidade. 3. Bom comportamento durante a vida carcerária. 4. Aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. 5. Reparação do dano causado pela infração, salvo impossibilidade de fazê-lo. Artigo 711. As penas que correspondem a infrações diversas podem somar-se para efeito do livramento. Artigo 712. O livramento condicional poderá ser concedido mediante requerimento do sentenciado, de seu cônjuge ou de parente em linha reta, ou por proposta do diretor do estabelecimento penal, ou por iniciativa do Conselho Penitenciário. Artigo 713. As condições de admissibilidade, conveniência e oportunidade da concessão do livramento serão verificadas pelo Conselho Penitenciário, a cujo parecer não ficará, entretanto, adstrito o juiz. Artigo 714. O diretor do estabelecimento penal remeterá ao Conselho Penitenciário minucioso relatório sobre, inciso 1, o caráter do sentenciado revelado pelos seus antecedentes e conduta na prisão. 2. O procedimento do liberando na prisão, sua aplicação ao trabalho e seu trato com os companheiros e funcionários do estabelecimento. 3. Suas relações, quer com a família, quer com estranhos. 4. Seu grau de instrução e aptidão profissional, com a indicação dos serviços em que haja sido empregado e da especialização anterior ou adquirida na prisão. 5. Sua situação financeira e seus propósitos quanto ao seu futuro meio de vida, juntando o diretor, quando dada por pessoa idônea, promessa escrita de colocação do liberando, com indicação do serviço e do salário. Parágrafo único. O relatório será, dentro do prazo de 15 dias, remetido ao Conselho, com o prontuário do sentenciado. E, na falta, o Conselho opinará livremente, comunicando à autoridade competente a omissão do diretor da prisão. Artigo 715. Se tiver sido imposta medida de segurança detentiva, o livramento não poderá ser concedido sem que se verifique, mediante exame das condições do sentenciado, a cessação da periculosidade. Parágrafo único. Consistindo a medida de segurança em internação em casa de custódia e tratamento, proceder-se-á a exame mental do sentenciado. Artigo 716. A petição ou a proposta de livramento será remetida ao juiz ou ao tribunal por ofício do presidente do Conselho Penitenciário, com a cópia do respectivo parecer e do relatório do diretor da prisão. Parágrafo 1º. Para emitir parecer, o Conselho poderá determinar diligências e requisitar os autos do processo. Segundo, o juiz ou o tribunal mandará juntar a petição ou a proposta com o ofício ou documento que a acompanhar aos autos do processo e proferirá sua decisão previamente ouvido o Ministério Público. Artigo 717. Na ausência da condição prevista no artigo 710, inciso 1, o requerimento será liminarmente indeferido. Artigo 718. Deferido o pedido, o juiz, ao especificar as condições a que ficará subordinado o livramento, atenderá ao disposto no artigo 698, parágrafos 1º, 2º e 5º.
Parágrafo 1º. Se for permitido ao liberado residir fora da jurisdição do juiz da execução, remeter-se-á cópia da sentença do livramento à autoridade judiciária do lugar para onde ele se houver transferido e à entidade de observação cautelar e proteção. Segundo, o liberado será advertido da obrigação de apresentar-se imediatamente à autoridade judiciária e à entidade de observação cautelar e proteção. Artigo 719. O livramento ficará também subordinado à obrigação de pagamento das custas do processo e da taxa penitenciária, salvo caso de insolvência comprovada. Parágrafo único. O juiz poderá fixar o prazo para o pagamento integral ou em prestações, tendo em consideração as condições econômicas ou profissionais do liberado. Artigo 720. A forma de pagamento da multa ainda não paga pelo liberando será determinada de acordo com o disposto no artigo 688. Artigo 721. Reformada a sentença denegatória do livramento, os autos baixarão ao juiz da primeira instância, a fim de que determine as condições que devam ser impostas ao liberando. Artigo 722. Concedido o livramento, será expedida carta de guia, com a cópia integral da sentença em 2 vias, remetendo-se uma ao diretor do estabelecimento penal e outra ao presidente do Conselho Penitenciário. Artigo 723. A cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente, em dia marcado pela autoridade que deva presidi-la, observando-se o seguinte: inciso 1. A sentença será lida ao liberando na presença dos demais presos, salvo motivo relevante pelo presidente do Conselho Penitenciário ou pelo seu representante junto ao estabelecimento penal ou, na falta, pela autoridade judiciária local. 2. O diretor do estabelecimento penal chamará a atenção do liberando para as condições impostas na sentença de livramento. 3. O preso declarará se aceita as condições. Parágrafo 1º. De tudo, em livro próprio se lavrará termo, subscrito por quem presidir a cerimônia, e pelo liberando, ou alguém a seu rogo, se não souber ou não puder escrever. Segundo, desse termo, se remeterá cópia ao juiz do processo. Artigo 724. Ao sair da prisão, o liberado ser-lhe-á entregue, além do saldo do seu pecúlio e do que lhe pertencer, uma caderneta que exibirá à autoridade judiciária ou administrativa sempre que lhe for exigido. Essa caderneta conterá, inciso 1, a reprodução da ficha de identidade ou o retrato do liberado, sua qualificação e sinais característicos. 2. O texto impresso dos artigos do presente capítulo. 3. As condições impostas ao liberado. 4. A pena acessória a que esteja sujeito. Parágrafo 1º. Na falta de caderneta, será entregue ao liberado um salvo-conduto, em que constem as condições do livramento e a pena acessória, podendo substituir-se a ficha de identidade ou o retrato do liberado pela descrição dos sinais que possam identificá-lo. Segundo, na caderneta e no salvo-conduto deve haver espaço para consignar o cumprimento das condições referidas no artigo 718. Artigo 725. A observação cautelar e proteção realizadas por Serviço Social Penitenciário, Patronato, Conselho de Comunidade ou entidades similares terá a finalidade de: inciso 1. Fazer observar o cumprimento da pena acessória, bem como das condições especificadas na sentença concessiva do benefício. 2. Proteger o beneficiário, orientando-o na execução de suas obrigações e auxiliando-o na obtenção de atividade laborativa.
Parágrafo único. As entidades encarregadas de observação cautelar e proteção do liberado apresentarão relatório ao Conselho Penitenciário para efeito da representação prevista nos artigos 730 e 731. Artigo 726. Revogar-se-á o livramento condicional se o liberado vier por crime ou contravenção a ser condenado por sentença irrecorrível à pena privativa de liberdade. Artigo 727. O juiz pode também revogar o livramento se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, de observar proibições inerentes à pena acessória ou for irrecorrivelmente condenado por crime a pena que não seja privativa da liberdade. Parágrafo único. Se o juiz não revogar o livramento, deverá advertir o liberado ou exacerbar as condições. Artigo 728. Se a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, computar-se-á no tempo da pena o período em que esteve solto liberado, sendo permitida para concessão de novo livramento a soma do tempo das duas penas. Artigo 729. No caso de revogação por outro motivo, não se computará na pena o tempo em que esteve solto liberado, e tampouco se concederá, em relação à mesma pena, novo livramento. Artigo 730. A revogação do livramento será decretada mediante representação do Conselho Penitenciário ou a requerimento do Ministério Público ou de ofício pelo juiz que antes ouvirá o liberado, podendo ordenar diligências e permitir a produção de prova, no prazo de 5 dias. Artigo 731. O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário, poderá modificar as condições ou normas de conduta especificadas na sentença, devendo a respectiva decisão ser lida ao liberado por uma das autoridades ou por um dos funcionários indicados no inciso 1 do artigo 723, observado o disposto nos incisos 2 e 3 e parágrafos 1º e 2º do mesmo artigo. Artigo 732. Praticada pelo liberado nova infração, o juiz ou o tribunal poderá ordenar a sua prisão, ouvido o Conselho Penitenciário, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação ficará, entretanto, dependendo da decisão final do novo processo. Artigo 733. O juiz, de ofício ou a requerimento do interessado, do Ministério Público ou do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa de liberdade se expirar o prazo do livramento sem revogação ou, na hipótese do artigo anterior, for o liberado absolvido por sentença irrecorrível.